Amém. Muito bom dia. Nosso Deus é muito bom no nosso meio. Eu estou um pouco nervoso porque sempre que eu tento usar o microfone sem a mão, eu me atrapalho. Mas dessa vez vamos ver se dá certo porque ele está preso na cabeça. Eu estava pensando ontem, né? Ontem eu estava lembrando porque o assunto saiu novamente, um assunto que alguns dos jovens têm conversado já com certa frequência, continuamente, já faz alguns meses talvez. Eu converso disso mais com o Theo normalmente, mas também com alguns outros de vez em quando. O assunto, misterioso assunto, é sobre tomar água. Esquisito, mas é recorrente. A gente nunca para de conversar, por algum motivo, de domingo em domingo, a gente volta a falar disso e a gente sempre está falando assim, nossa, não, mas é difícil tomar água, né? Não, mas é que tem aquele... Daí o pessoal já começa a desenvolver o assunto, porque se falar a mesma coisa toda semana, né, fica que nem clima. Nossa, hoje o clima está assim, né? Aí domingo seguinte, nossa, hoje está diferente do domingo passado, né? Então fica repetitivo. Aí eles vieram assim, não, mas tem tanto de água que você tem que tomar por dia. Ah, era 2 litros? Não, 3 litros? Não, tem um tanto de água que você precisa tomar por quanto peso você tem. Aí na outra vez, não, é grama de músculo. Daí você conta o litro de água assim, cada pessoa tem um tanto diferente. Fala, caraca, mas quanto de músculo que eu tenho? Porque peso eu tenho bastante, mas músculo talvez nem tanto, né? E foi desenvolvendo o assunto, mas é interessante que sempre que a gente começa a falar disso, tá difícil, porque tomar água é um negócio que parece que, por mais natural que seja, a gente tende a tomar quando a gente está com sede. E às vezes a gente precisa um pouquinho mais do que isso, porque nem sempre a gente percebe a nossa sede. Quando eu estou fora de casa, principalmente, é mais difícil, porque o truque que eu tenho usado é eu coloco uma garrafa. Aí eu vejo a garrafa e eu falo, eu tenho que tomar água. Aí eu tomo um gole de água, aí eu deixo a garrafa, aí eu vou fazer outra coisa. Aí eu vi a cara e falo, nossa, tem uma garrafa de água aqui, deixa eu tomar um pouco de água. Aqui eu não tenho garrafa de água. Hoje mesmo eu tive que ir tomar água porque eu ia falar sobre isso. Aí eu lembrei que eu tinha que tomar água, senão eu ia ter passado a manhã inteira sem tomar nada. Mas olha só, eu consegui tomar já hoje quase 1 litro de água. Eu acordei um pouco cedo. Mas não é tão normal. Eu esqueço com muita frequência. E parece um pouco sutil os efeitos. E por causa disso, o meu esquecimento fica pior. Porque nem sempre eu fico aquele desidratado que dá dor de cabeça, né, uns negócios terríveis. Às vezes é só, tipo, minha pele fica um pouco mais seca, talvez o meu sistema, minha circulação não esteja tão boa. Nem sempre eu percebo isso. É muito discreto, às vezes, alguma coisa que é tão importante para a nossa vida. Tão importante assim, vamos comparar quanto que o corpo precisa de água em relação à comida. Tem aquelas estatísticas que, desculpa, eu só vou conseguir dizer o que a internet diz, então eu não sei o quão exato é. Mas a ordem de grandeza deve ser alguma coisa do tipo. A gente não consegue passar mais de 3 dias, 1 semana sem tomar água. Já comer, se você passar 1 mês, 40 dias, seu corpo, você vai ficar muito mal, mas seu corpo vai aguentar. A gente sobrevive muito mais tempo sem comida do que água, e ainda assim, eu não sei vocês, eu me lembro de comer com muito mais frequência do que de tomar água. E pelo contrário, eu tenho que comer é o contrário, né? Eu tenho que lembrar de não comer o tempo todo, porque daí às vezes pode passar um pouco do limite. E daí quando eu vou comer, eu falo, não, então em vez de comer eu vou tomar um pouquinho de água. E parece aquelas propagandas de saúde, né? Eu estou gastando um tempão falando, gente, tomem água. Mas é sério, tomem água, já que a gente está falando sobre o assunto, faz bem para a gente. E a gente está fazendo 2 coisas que fazem bem agora. A gente vai lembrar de tomar água e a gente também vai receber da palavra de Deus. Que podia ser que nem água, né? Descer assim, a gente tomava o dia inteiro, todos os dias. Mas enfim, tomem água faz bem. Eu até pensei numa frase de propaganda, porque eu pensei que parecia. Vamos ver se funciona. Eu não sou dessa área, mas você não parece você se você não toma água. Não? Já existe esse aí? Foi sem querer, desculpa, não era a intenção copiar. Mas, enfim, eu pensei nisso porque sabe o que parece mais com você do que a imagem de você tomando água? Você mesmo. Você parece com você mesmo, mas você só sabe quem você é quando você pensa na sua identidade. O nosso documento vai dizer o nosso nome dos nossos pais, talvez. Tem alguma foto, normalmente, que não parece com a gente. A minha... por algum motivo, meu rosto é completamente rosa, não é rosado, é rosa, e
eu tô sem óculos também, o peso é diferente, é de muitos anos atrás, né? Então a minha pele estava mais hidratada. Mas não parece comigo. Agora o nome que está lá é meu. O que parece mais comigo ainda do que meu documento de identidade é eu mesmo. Quem me conhece vai falar assim, você fala desse jeito, você faz piada sem graça. Quando eu falei que o meu rosto estava rosa, eu olhei para rosa. Entre essas coisas. Foi instintivo, gente. Eu não planejei isso, mas acabei sem querer virando a cara. Mas isso tem a ver comigo, tem a ver com a minha identidade. Se eu parar de fazer piada, alguém vai perguntar, nossa, mas tem alguma coisa errada? Já aconteceu isso. Uma pessoa perguntou se eu estava chateado porque eu não estava fazendo piada sem graça. Eu estava sem criatividade só. Mas é interessante que vinculou tanto com a minha pessoa que acabou sendo natural. As coisas que a gente vê, o que fazem parte da gente, sempre lembram nos outros, porque são comuns, são constantes, são contínuas. E hoje a gente está fechando o nosso tema sobre identidade cristã. O que faz parte da identidade de quem nós somos como cristãos? A gente viu na primeira semana que nós somos filhos de Deus, isso determina nossa essência, alguma coisa completa sobre nós. Nós somos nação santa, nós somos transformados, a gente viu também, somos discípulos de Jesus, somos gente de fé. E hoje eu queria focar numa parte um pouco mais prática, complementar a tudo que a gente viu, coisas que a gente é, coisas da nossa essência. Hoje a gente vai ver o que essa essência traz no nosso dia a dia, na nossa rotina, no cotidiano, na nossa prática. A gente vai falar sobre nossa identidade como cristão também é de sermos praticantes da palavra. Aceitar a palavra de Deus significa praticar ela continuamente. Significa encontrar incompletude com a vontade dele como adoradores, porque a gente pratica tudo o que ele nos coloca para fazer. A gente vai estar lendo um texto lá em Tiago, em 3 perspectivas, 3 partes diferentes a gente vai ler. A gente vai ver sobre o nosso comportamento em relação a outras pessoas, na primeira parte. A gente vai falar sobre a adoração a Deus, sobre nossa relação com Deus e também, se eu falo dos outros e para com Deus, a nossa relação conosco mesmo no nosso cotidiano. Começando nessa primeira parte sobre o nosso comportamento, lá em Tiago 1, de 19 a 21. Diz o seguinte, eu vou ler na versão NVI. Se alguém quiser, tem aqui atrás também. Ou na tela, para quem estiver assistindo de casa. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A primeira coisa que a gente vê aqui, comportamento, relação a outras pessoas, como a gente age, como a gente fala, como a gente se sente em relação a essas coisas. E o que está destacado nesse texto é sobre a justiça. Interessante que quando o Tiago está falando para a gente escutar mais e ser tardio para falar, ele está dizendo que quando a gente fala, estamos tentando aplicar a justiça nossa. Mas quando eu falo especialmente precipitadamente, sem pensar muito no que eu estou dizendo, a minha justiça, mesmo a própria minha, vai estar distorcida na minha fala. Eu vou mirar às vezes e por causa disso a minha comunicação vai estar desfalcada e a minha justiça que já era falha vai ficar pior ainda. Imagina o que acontece quando eu pego uma dessas e contrario com uma outra pessoa fazendo o mesmo que eu. Caos. Quando a gente pega a nossa justiça e a gente só fala sem pensar, a gente fica confuso e, diferentemente aqui, que ele contrasta, quando a gente pega a palavra de Deus implantada em nós, a gente tem a justiça dele, que também condena pessoas. A justiça de Deus não é simplesmente uma coisa, nossa, positiva, vamos jogar fora tudo que a gente tem de justiça e todo mundo está bem. Não, a justiça de Deus é tão séria, mais séria ainda do que a nossa. Porém, a nossa só, essa parte negativa de condenar outras pessoas, a justiça de Deus traz também com ele salvação. E essa salvação vem dessa palavra que nós humildemente aceitamos da parte dele. Aceitamos a condenação dele, aceitamos a salvação dele e pela graça dele a condenação não nos atinge por mais que ainda exista. Eu, por conta própria, quando eu vou falar com alguém, posso até não tentar julgar, posso até não tentar condenar, mas o máximo que eu vou conseguir fazer é não falar. Porque quando eu falo, eu vou trazer minhas próprias ponderações, meus próprios posicionamentos, qualquer assunto que seja. Isso vai ser de alguma forma julgamento, por mais que talvez não ofenda o outro. Muitas vezes vai ofender. Eu não posso salvar alguém, mesmo se eu tentar. Eu posso talvez tolerar, eu posso talvez aceitar um pouquinho, tentar de alguma forma com as minhas capacidades amar.
mas eu não posso salvar ninguém. Eu não posso trazer alguém que está numa situação que por causa do seu pensamento não consegue viver de alguma forma que deseja viver. Por exemplo, o que eu estava passando antes, eu estava com um peso muito grande, minha médica estava falando que tinha complicações terríveis na saúde, e as pessoas que vinham me falar, nossa, não, força lá, vamos fazer uma dieta, e se você ir para a academia? Não fazia muita diferença para mim. Eram boas tentativas, eram bons sentimentos em relação a mim, mas não me trazia salvação. O que me trouxe salvação foi uma mudança de pensamento que veio do interior. E no caso também veio de Deus, porque foi olhando para Ele que eu percebi que a minha adoração estava vinculada ao que eu fazia. E porque eu olhei para Ele, trouxe salvação até no meu corpo, não só para a minha alma. Olha só, perdi... Eu vou continuar repetindo isso, gente, toda vez. Perdi 25 quilos. Para mim não era possível não, gente. Eu passei a vida inteira tentando e não funcionou. A mudança que vem de dentro é diferente. E de dentro da gente tem duas coisas. Tem a gente mesmo e o que a gente consome. Por isso a gente precisa consumir da palavra do Senhor. Logo antes desse texto que a gente leu, está escrito o seguinte, Tiago 1:18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Primeiros frutos aqui não significa cronológico, nós viemos antes de outros frutos, nem quantitativo, a gente está em primeiro lugar de uma listinha. Mas as primícias significa o que é mais importante. Nós somos os primeiros frutos quando a gente vive a palavra da verdade. Dentre todas as coisas que Deus fez, aquelas que seguem de acordo com o propósito que Ele criou, são as mais importantes. Faz muito sentido, né? A gente pensar dessa forma. E a gente vive dessa forma quando a gente vive de acordo com essa palavra da verdade. Recentemente, eu estava pensando num dos filmes que foram considerados um dos piores, se não o pior filme de super-herói. É Liga da Justiça. Alguém já assistiu? Eu vou falar sobre isso, eu não assisti, gente, então eu estou no mesmo barco da maior parte das pessoas. Mas eu sei que muita gente fala mal desse filme, porque, nossa, era o filme de... Liga da Justiça é o do Superman, né? É o Super-Homem, é do Batman, e eram heróis que as pessoas gostavam muito, acompanharam muita gente desde a infância, porque eles são bem antigos, acho que dos anos 30, 40, talvez. Muito antigos esses super-heróis, e quando saiu o filme, finalmente todos os super-heróis iam juntar num filme só. O pessoal estava empolgado, com altas expectativas, e foi muito estranho. Parecia que era para ir para um lado, mas ia para outro. Parecia que as pessoas eram meio, como chama, dramáticas, meio sérias, mas as cores eram vibrantes e alegres. E o pessoal não entendia muito bem o porquê. Eu, pelo menos, não entendia muito bem. Mas depois, quando eu fui estudar, eu descobri o que aconteceu. O diretor do filme, aquele que é responsável por toda a direção de onde o filme vai ir, ele, no meio das gravações ainda, ele já estava quase no final, mas ainda não tinha começado a editar o filme, ele teve um problema familiar, teve um falecimento na família, ele teve que sair da direção. E outro diretor foi assumir no lugar dele. Esse segundo diretor foi aquele que fez o filme dos Vingadores. Esse mais gente assistiu, né? Deixa eu só ver, só para eu ter uma noção. Nossa, bem mais gente assistiu. Caramba. O dos Vingadores fez muito sucesso, as pessoas falaram muito bem, falaram, nossa, esse filme aqui, que é a mesma coisa, um monte de super-herói no mesmo filme, eles até eram menos famosos que os outros, mas teve muito mais elogios, os fãs gostaram muito mais. E a diferença, no final das contas, se a gente for pensar, foi o mesmo diretor que terminou os dois filmes, mas ele só começou um deles. Só os Vingadores ele fez do começo até o final. O que ele planejou lá desde o começo, ele conseguiu cumprir. E aí o pessoal assistiu e falou, nossa, é coerente, faz sentido, eu entendi o que ele estava pensando. Agora, no filme da Liga da Justiça, não, porque quem planejou o filme foi o primeiro diretor, quem executou foi o segundo. Quando alguém planeja alguma coisa e outra pessoa executa, é mais difícil de fazer dar certo. Se a Vitória falasse, nossa, eu pensei em fazer um desenho, é assim, incrível, tal, ela fala tudo para mim e eu desenho. Gente, eu não sei desenhar. A Vitória sabe desenhar muito bem. Se eu executar, o negócio dela não vai sair muito bem. O diretor que terminou o filme, o nome dele é Joss Whedon, eu acho que talvez fica mais fácil se eu falar o nome dele, né? O Joss substituiu o Zack. E o Zack pensou tudo, ele é um cara mais dramático, ele queria fazer o filme quase em preto e branco, ele pensou de uma forma assim para, nossa, mostrar a dor dos super-heróis. E o outro é um cara mais alegre, ele queria fazer as coisas coloridas, todo mundo é feliz, faz umas piadas por aqui, e não funcionou, porque não tinha gravação disso. Ele tentou forçar um pouquinho a barra e ficou esquisito, ele era um bom diretor. Deu certo o primeiro filme que ele tinha feito, de super-herói também.
mas a aplicação não funcionou porque ele não tinha planejado. Isso é muito parecido com nossa postura em relação à palavra de Deus. Deus planejou para a nossa vida uma forma de agir. E eu posso até ser um bom diretor na minha vida, mas se eu tentar praticar o que Deus planejou, vai sair esquisito. Deus planejou de uma forma e a minha vida só vai dar certo, só vai ser coerente com essa forma que Deus planejou, se eu praticar do jeito dele. Se eu pratico a palavra de Deus, é o final do filme de acordo com o planejamento. Se eu pratico a minha vontade, as minhas palavras, minhas opiniões, julgamentos, minhas discussões, não vai dar certo o plano com que ele me fez. Nós fomos criados para ser primícias da criação dele, segundo a palavra de verdade dele, e não segundo a nossa palavra. Outra coisa que a gente pode ver é a adoração. Lá em Tiago 1, de 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo. A gente tem uma dificuldade na nossa linguagem em português, moderno, brasileiro, atual, que a gente lê as coisas bem literal. Quando o judeu pensa e ele escreve dessa forma, a religião de Deus é esta, ele não está dizendo que é só dessa forma, ele está dando um exemplo. Então, a forma de viver a vida com Deus não é apenas praticar, cuidar dos órfãos e das viúvas. Tem todo o resto junto. Mas ele está falando aqui que essa parte também é importante. Possivelmente aqueles com quem ele falava estavam faltando nessa área específica. Mas olha só, outra coisa que nos dificulta é a palavra religião. Hoje a gente usa muito esse termo e eu acho que a gente já esqueceu o que significava, então eu vou substituir para facilitar a nossa leitura. Vamos ler como adoração. A palavra aqui, na verdade, tem mais a ver com temor a Deus, mas que também para a gente é um pouco difícil de entender. Vamos ler como adoração. Se alguém se considera um adorador, mas não refreia sua língua, se engana a si mesmo. Sua adoração não tem valor algum. A adoração a Deus, o nosso Pai, que Ele aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas, das pessoas em dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A verdadeira adoração a Deus é aquela que não se corrompe, é aquela que mantém um filme coerente do começo ao fim. É aquela que é pura e imaculada, como a gente falou, aquela que é santa, aquela que é consagrada a Deus. Eu queria lembrar também de um texto. A gente já leu nessa série, lá em Romanos 12, está escrito o seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ser adorador a Deus, que nem no primeiro exemplo, cuidar daqueles que estão em necessidade, e aqui nós, por conta própria, nos sacrificarmos, nos dispormos a Deus para viver de acordo com Ele. Isso Ele considera agradável, que é outra palavra que a gente pode entender como adoração. Adoração não significa simplesmente a gente se prostrar, a gente fechar o olho e levantar a mão, agradar o nosso Deus. E é engraçado, porque eu não sei vocês, Deus se agrada com eu fazendo coisa pelos outros. Eu me agradaria se você desse um presente para mim, né? Imagina, fala assim: nossa, dá um presente para a Vitória, eu vou ficar feliz. Dá um presente para o Theo, eu vou ficar feliz. Não, eu vou ficar feliz se der um presente para mim. É o meu puro eu egoísta. Eu posso tentar transformar isso, mas no fundo, eu tenho uma certa preferência por mim mesmo. Eu gostaria de trabalhar um pouco mais, mas eu vou confessar que ainda tem um pouquinho disso. E de imediato a gente sente um pouco desse instinto, porque no primeiro momento a gente tem que olhar primeiro para a gente, para depois a gente conseguir se preocupar com os outros. Se eu estou passando fome, por mais que eu queira amar o outro, eu não vou conseguir me concentrar direito. Eu preciso saciar minha fome. Agora, Deus não sente fome, Ele é suficiente por conta própria. Quando a gente oferece amor para pessoas que precisam mais, Ele se agrada, isso é adoração. Isso é não distorcer a vontade dEle. É seguir o roteiro que Ele planejou para a nossa vida. Isso significa a adoração, a prática da palavra. Prática da palavra não significa eu simplesmente pegar uma palavra e falar: nossa, vou praticar. Palavra significa falar, então praticar a palavra significa pregar. Eu estou praticando a palavra agora? Estou. Mas não é só isso. Praticar a palavra significa cuidar daqueles que precisam. Falou aqui de órfãos, de viúvas. Ainda não falou, mas também de pessoas pobres, de pessoas que estão servindo aos outros em necessidade. Praticar a palavra significa adorar a Deus, significa cantar, significa ler e estudar o que Ele nos disse, porque senão a gente não vai ter referência. Então já fica aqui um lembrete para a galera que está fazendo fielmente o devocional todos os dias. Imagino que o pessoal tem tentado, né?
vamos lá, incentivo, mas também estudem a palavra. Não adianta a gente simplesmente ter o nosso momento de devoção, de contato relacional a Deus, uma parte do nosso relacionamento, sem também entender o que Ele nos diz. Faz parte de todo esse nosso contato com Deus, todas essas etapas. A gente se relaciona, a gente entende e a gente pratica. Se a gente não tiver todas elas, vai faltar alguma coisa no meio do caminho. Essa é a nossa adoração ao Senhor. A gente tem que ir além de apenas se considerar temente, que nesse texto falou, alguém que engana a si mesmo achando que é religioso, achando que é um adorador. E além de simplesmente achar, de simplesmente se considerar alguma coisa e dizer até para os outros que a gente é praticar. Vale muito mais, na verdade. Eu nem preciso dizer que eu sou de alguma forma. Se eu fizer, vai valer. Se alguém, por exemplo, não come carne, não precisa falar nada. Alguém vai almoçar com a pessoa, eles vão perceber. É meio incomum na nossa cultura brasileira que esqueci o nome, prato feito? Não. Costuma sempre ter alguma carne. Todo mundo, né, no prato tem o arroz, tem o feijão, tem alguma carne e alguma fritura. Porque eu acho que é isso daí que normalmente eu vejo nos restaurantes. E se eu vejo alguém que vai num restaurante por quilo, por exemplo, e não escolhe carne, eu já vou perguntar, não, você é vegetariano, vegano, alguma coisa do tipo? Porque dá para ver. Essa é a prática, às vezes mais importante do que simplesmente pregar o que você é. Vale muito mais a nossa adoração a Deus do que o que sai da nossa boca, o que sai das nossas mãos, da nossa prática também. O que sai da nossa boca pode ser prática, né? Contanto que a gente faça perante outras pessoas para que eles possam ver a nossa ação. Outra coisa é a rotina. Isso daqui talvez vai pegar um pouco mais, porque quando eu tenho outras pessoas perto de mim, é um pouco mais fácil praticar o que eu estou dizendo que eu pratico. Por exemplo, estou junto com o Theo, a gente fala, nossa, a gente precisa tomar água. Eu vou tomar água, ele está me olhando, né? Eu acabei de dizer que eu sou uma pessoa que está tentando tomar água e a pessoa está encarando assim, eu vou tomar, às vezes só por obrigação. Eu percebi isso porque várias ligações de reunião, assim, a gente está lá e fica com a nossa câmera, a gente se vê, né? É esquisito isso, porque ao vivo eu estou vendo todos vocês e eu não estou me vendo, a não ser que eu olhe para cima, mas eu estou tentando ignorar ele. Mas a gente fica tão autoconsciente que a gente acaba praticando um pouco mais. Às vezes uma certa pressão acaba sendo criada, mas a gente se lembra um pouco mais quando está constante. Quando a gente encara só a gente mesmo, sozinhos, a nossa rotina pessoal, aí fica um pouco mais difícil. Está escrito o seguinte na continuidade do texto: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Essa comparação é bem forte, né? Parece estúpido dizer assim, nossa, você é uma pessoa que esquece tão facilmente do que você acabou de ver, por mais que você tenha acabado de ver. Mas a gente falando para nós mesmos, além de ser forte, não é ofensivo, porque eu estou dizendo para mim, a gente precisa desse lembrete às vezes, de que parece bobo esquecer da nossa própria aparência. O que não costuma acontecer com tanta frequência, mas a gente às vezes esquece que a gente é, não de aparência, mas de ações. É enganação a gente achar que a gente pode viver de falar sem praticar. Olha só o que Jesus fala sobre esse mesmo assunto. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio quanto a pessoa que constrói a sua casa sobre rocha firme. Quando vierem as chuvas e inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Ouvir e praticar as palavras, especialmente palavras de verdade, palavras de bondade que vêm de Jesus Cristo, significa ter um fundamento de vida que é mais sólido. Significa ter alguma coisa para confiar, não precisar ficar vivendo de ansiedade, de insegurança, se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Eu estava conversando agora antes do culto, a gente está tentando fazer esse negócio de ter uma segunda câmera aqui em movimento para ter uma dinamização mais do momento do louvor, do momento do culto, para ter um certo movimento. Mas a gente não sabe como fazer, a gente não tem muita referência. E quando a gente pensa só por conta própria, será que o que eu faço é bom? Eu fico nervoso pessoalmente, eu vou falar assim, bom, eu fiz de um jeito, mas eu não sei se as pessoas acharam legal. Aí a gente faz mais uma vez, hoje a gente tentou de uma outra forma. Talvez na semana que vem a gente tente de uma outra forma. Quando a gente tiver várias dessas tentativas, a gente vai ter uma referência. E essa referência vai dar confiança para a gente. E com mais confiança, a gente vai praticar de uma forma mais adequada. Quando a gente está seguro de alguma coisa, as distrações também vão embora. E a gente consegue focar naquilo que nos foi proposto e naquilo que nós pregamos a fazer.
a gente consegue não mais esquecer da nossa aparência no espelho, a gente consegue não mais enganar nós mesmos, mas pelo contrário, fazer com confiança. E essa única confiança que vem é da palavra do Senhor. Se você crê em algo, a única forma coerente de viver com isso é praticar o que você diz crer. Praticar aquilo que ele diz continuamente. Não adianta só hoje, não adianta eu fazer 30 vezes hoje alguma coisa boa que tem na palavra de Deus. Por exemplo, eu vou ler a Bíblia. Aí eu pego e falo, não, deixa eu ler hoje 40 capítulos, porque daí em vez de ler um por dia, nos próximos 40 dias eu não preciso mais ler. Gente, eu vou esquecer tudo depois, se eu não ler nada nos outros dias. Eu percebi isso, porque a primeira vez que eu consegui ler a Bíblia inteira, eu falei, nossa, finalmente, agora eu domino a Bíblia. Aí eu voltei para o começo, eu falei, o que é isso? Fazia já 1 ano naquela vez que eu tinha lido. Aí eu resolvi tentar mudar a minha estratégia. Agora eu leio a Bíblia um pouco mais rápido. Falei, não, em 3 meses eu leio a Bíblia inteira. Chega no começo, eu ainda falo, nossa, como que era isso mesmo? É esquisito. Eu esqueço já passando pouco tempo. Imagina se eu não lesse a Bíblia algum dos dias. E se algum dia acontece isso, gente, caramba, é cruel. A minha memória, eu não sei, as pessoas me conhecem como alguém de memória boa, mas na verdade não é muito boa, não. Eu só tenho vários lembretes que me ajudam a praticar a lembrança do que uma boa memória. E no caso da leitura bíblica é exatamente isso. Eu leio um pouquinho a mais, porque eu vou esquecer um pouquinho a mais também. Da mesma forma com a água. Passou, não sei, 15 minutos desde que eu falei sobre esse assunto. Alguém aqui tinha esquecido que a gente tem que tomar água? Ou todo mundo lembrou? Porque eu quase esqueci de falar isso agora. Eu estou vendo a pessoa lembrou, né? Deu errado. Eu tentei fazer um negócio para vocês esquecerem e falar, haha, vocês têm que tomar água. Vamos voltar. Mas, gente, a gente tem que tomar água. Da mesma forma que a gente precisa de lembretes constantes, talvez colocar uma garrafinha de água do lado da sua mesa, que nem eu fazia, é o que a gente precisa com a palavra de Deus. Se ler a Bíblia todos os dias é uma dessas coisas, o que mais a gente pode fazer para praticar constantemente, continuamente a palavra dele? Talvez variar. Talvez eu colocar um post-it me ajude a lembrar, talvez eu colocar um alarme na agenda, vários estímulos diferentes. Da mesma forma, se eu leio e pratico dessa forma, se eu canto e oro, se eu vou na rua e eu falo e eu compartilho do Evangelho, cada uma dessas coisas me ajuda não só a fazer o que eu estou me propondo a fazer, como também me lembrar no momento seguinte. E se eu continuar fazendo sem parar, eu nunca vou esquecer de quem eu sou. Eu sou o que eu sou porque eu faço o que eu faço. Se eu parar de fazer, eu não sou mais, não importa o que eu fale. Nós somos pessoas inconstantes e por isso a gente precisa de uma referência para continuar. Se alguém crê em algo, vou repetir. A única forma coerente de viver é praticar o que você diz crer, sem esquecer. Não adianta ser só a primeira parte, a gente tem que continuar. Essa é a vida que muitas pessoas vivem hoje em dia, de esquecimento, de não saber como falar uns com os outros. Imagina, eu já me peguei fazendo isso também, começar uma discussão, tentando talvez trazer resultados positivos, convencer alguém que eu imagino está errado. E se a minha intenção no começo era positiva, às vezes eu já me peguei discutindo fervorosamente, até insultando o outro. Esqueci do que eu tinha tentado fazer no começo. Isso é o que a gente passa muitas vezes. A nossa tendência natural e da sociedade também a gente vê formada dessa forma. Nosso comportamento é diverso porque às vezes não tem um ponto seguro. Às vezes a gente está distante, que nem a gente falou na adoração, a gente tem que estar próximo para falar o que vem de Deus. E a gente está distante do que a gente queria dizer e a gente acaba repetindo de uma forma errada. Já ouviu alguém tentando fazer uma referência de um discurso famoso? Falando assim, não, o meu amigo disse que o professor tinha falado que tal pessoa famosa tinha dito aquilo. E sai completamente diferente. Eu já vi várias falsas citações na internet de coisas que não são o que são. Muito mais vale você ir direto na fonte, talvez ler o texto, assistir o discurso. Hoje a gente tem vários recursos que nos ajudam. Ou quando é sobre Deus, do que eu repetir, ou vocês mesmos, do que repetir o que eu estou dizendo. Lê a palavra. Esse texto aqui é bem curtinho. E repete o que a Bíblia fala, porque vem direto de Deus e provavelmente não vai ter eu atrapalhando no meio do caminho. Deus fala com vocês. A gente vive num mundo cheio de confusões, com vários obstáculos na nossa frente, com várias dificuldades de manter referência para nós praticarmos e praticarmos continuamente. Por isso a gente precisa sempre olhar a palavra que vem de Deus. Nosso comportamento, ele vai mostrar quem nós somos. A nossa adoração mostra quem nós seguimos, mas a nossa rotina, o que a gente faz todos os dias, mostra o que a gente realmente vive, o que a gente realmente está apresentando para frente. Então não se esqueça, viva continuamente. Enquanto uma pessoa que
muda bastante. Quando encontra os outros, as pessoas falam, nossa, quem te viu, quem te vê, né? Você fala, nossa, a pessoa assim, estranhamente, eu pensei que não fosse muito moderno, mas eu já vi bastante gente usar essa frase. Quem te viu, quem te vê. Impressiona bastante o que a gente viu ser diferente do que a gente vê hoje. Mas e quando você olha no espelho, o que você vai falar? Eu espero que a gente possa sair daqui olhando para o espelho e dizendo, nossa, quem se vê, quem se viu, quem se vê, quem continua se vendo. Não para de se ver, não deixa esquecer depois que você olhar. Mantenha a sua referência em mente, não porque o espelho passou. O espelho pode ir embora, mas mantenha a palavra de Deus na frente dos seus olhos, porque mesmo que você não vê o chão, você vai para o lugar certo. Se você precisa desse lembrete, de preencher mais o seu dia com a prática contínua na palavra, então lembra que a gente tem que viver verdadeiramente a palavra de Deus, os ensinos dele e praticar sem parar. Não adianta eu tomar 30 litros de água hoje, que amanhã eu vou ficar com sede de novo, eu vou expelir tudo. Não adianta eu tentar consumir a mais ou tentar fazer uma dieta para durar um pouco mais. A palavra de Deus é contínua, não porque ela se esvai, mas porque a nossa memória é falha e porque a nossa vivência também é falha. Então fica esse desafio. Avalie a sua vida. Como você tem praticado? O que você fala que você vive? Tenta viver mais de acordo, não simplesmente mudando como você pensa, mas mudando como você age. E se tem alguém assistindo, tem alguém ouvindo, que não conhece a Cristo ainda, mas essas coisas que eu comentei, se essas discussões sem fim, se essas coisas que replicam de uma para outra, de várias ideologias que são confusas e tiram o seu chão, te confundem, te deixam incomodado, que te deixam irado, que não fazem sentido na sua vida, eu te convido também, então, a orar conosco. A ter alguma coisa sólida para você viver, alguma coisa que você possa praticar, que te faz bem todos os dias. Te convido a orar, então, dessa forma. Vamos orar? Senhor Deus, a gente não sabe como viver. A gente escuta da Tua Palavra, continuamente a gente escuta e escuta novas lições, antigas lições, e às vezes a gente se pega da mesma forma, tropeçando. Mas que o Senhor possa ser lembrete nas nossas vidas. Lembrete não simplesmente que vem na nossa cabeça, mas também que vem nas nossas ações. Que Teu Espírito Santo possa nos dar discernimento para como a gente agir, como a gente falar, como a gente praticar, como a gente demonstrar bondade, como a gente viver amor na nossa sociedade. Ó meu Pai, por favor, nos ajuda, nos dá orientação que vem do Senhor, para a gente ser contínuo, para a gente ser constante, para a gente ser coerente no que é Teu, para que a gente possa ser boas testemunhas, para que a gente possa mostrar quão incrível é a vida que é no Senhor, através da prática que faz bem para a gente, que faz bem para as pessoas, que aponta para o Senhor, que tem as palavras de verdade. Ó meu Senhor, só o Senhor é aquele que tem salvação, então que a gente possa recorrer continuamente ao Senhor, para que a nossa vida possa ser mais de acordo, para que a gente possa simplesmente estar livre do nosso pecado, estar livre das nossas angústias, por mais que as circunstâncias sejam difíceis. Por favor, se mostra Deus na nossa vida e reforça a nossa fé de uma forma prática que a gente pode ver e que a gente pode se lembrar. Em nome de Jesus a gente ora. Amém.